Glória a Deus. Irmãos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Eu quero trazer aqui a memória dos irmãos, uma pessoa muito importante que foi na minha vida. Ficamos juntos por 30 anos e a Deus a recolheu em maio. Minha esposa querida, pastora Érica. É muito difícil estar aqui porque nós somos amigos há muitos anos e a minha esposa por diversas vezes aqui esteve aqui pregando também, e trazer isso à minha memória me traz assim uma alegria muito grande de saber que ela se encontra no seio de Abraão esperando a ressurreição. Mas sou um homem, sou falho, eu era muito dependente dela, sou tremendamente apaixonado por ela. E me faz uma falta muito grande, irmão. Me faz, porque temos 4 filhos, aqui a Nicole, a minha filha mais nova, a Bárbara, a minha filha Jaque também ali. Então eu tenho 3 netos aqui, 2 Arthur e um Bernardo. O Bernardo é o mais pentecostal, o Arthur é mais quietinho. Mas eu louvo a Deus assim pela vida de vocês, pela vida do pastor Edson, pela vida do presbítero Bruno, nossa missionária Elisete, sempre com esse sorriso estampado no rosto. E é uma alegria, irmãos, uma alegria muito grande. Me foi dado aqui um tema que foi passado por diversos pastores, obreiros, homens dignos de serem honrados nesse lugar, e ministrar a palavra de Deus, 1 Timóteo 4,14. Eu não precisa nem abrir a Bíblia não, que não é esse texto que eu vou usar como referência. Eu só quero fazer menção desta palavra tão importante, para que nós não venhamos desprezar o dom que há em nós. E qual que é o dom que está em nós? Dom, obviamente sabemos, que são ferramentas emprestadas por Deus para que a igreja cresça, para que a igreja se avive. Então, muitas vezes nós, por não nos policiarmos, nos regozijamos, ficamos vaidosos pelos dons que Deus nos deu, achando que são nossos, mas na verdade não são de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, a própria carta diz, é uma carta a Timóteo, a um jovem pastor. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele estava incentivando o ministério de Timóteo, incentivando. Quando nós estamos diante de pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão tristes, nós temos que despertar novamente o dom que outrora elas tinham e naquele momento estava prestes a ser esquecido. Daí o motivo pelo qual o apóstolo Paulo, quando foi a Timóteo, admoestou para que ele não desprezasse o dom que há nele. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. E sendo que foi louvado encontro, eu acho ele tão lindo, mas tão lindo, que louvando ali, me veio realmente a certeza de quando a igreja subir, eu me encontrarei com a minha esposa, tão linda, Quem é que conheceu a minha esposa? Glória a Deus. Irmãos, a minha esposa era muito linda, muito linda. Eu sempre defini a minha esposa de 3 maneiras. Ela era linda, humilde e espiritual. Então realmente foi o presente que Deus me deu, Ela não morreu, ela só mudou de casa, ela está lá no céu, esperando que a igreja seja arrebatada. E tem um texto escrito pelo apóstolo Paulo que eu gosto muito, irmãos, que foi escrito à igreja de Tessalônica, a primeira carta a Tessalonicenses, que é o capítulo 4, que diz assim para nós: não sejais vós ignorantes acerca dos que dormem, porque os que dormem hão de ressuscitar primeiro, e nós que estamos vivos receberemos um corpo incorruptível e subiremos aos céus ao encontro do nosso Senhor. Então realmente esta é uma carta escrita à igreja de Tessalônica que nos traz uma alegria muito grande ao coração, pela certeza de que nós talvez não vamos experimentar a morte, porque se Deus arrebatar a igreja agora, nós não vamos experimentar a morte. Isso é gratificante. Até que hora, certo? 9h40?
Talvez não precise de tanto tempo assim, né? Mas o tempo, o relógio não para. E eu gosto muito, viu, irmão, de pregar a palavra de Deus. Nesse varãozinho com essa água maravilhosa aí. Se sobrar um copinho para mim, já está aqui. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Guarde bem este tema aí. Não desprezais os dons que há em vós. Amém? Vamos compartilhar um texto sagrado aqui. Trago aqui o cumprimento de todos os irmãos da igreja. Ontem lá tivemos um culto, avisei que aqui estaria pregando. Obviamente tem uma igreja orando por nós. Isso é muito gratificante. Lucas capítulo 6. Eu vou ler apenas 4 versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Me perdoe, Lucas 7. O tema diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Uma palavra muito conhecida, com certeza vocês já ouviram por diversas vezes esta palavra, mas eu creio que Deus tem uma palavra nova, renovada por Ele aos nossos corações. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui diante, Pai amado, de uma igreja sedenta por ouvir a tua voz, e aqui estou eu como instrumento nas tuas mãos. Quero que eu diminua, que o Senhor cresça. Quero que a tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, vá de encontro a todos os corações que aí estão, ó Pai. Pois tu conheces a minha vida, sabe de todas as minhas falhas, as minhas fraquezas. Mas aqui estou, ó Pai, como um canal de bênção nesta igreja, para crescimento espiritual, Pai amado, acima de tudo, pois aqui estamos, ó Pai, dispostos a sermos lapidados, dispostos a sermos exortados, porque temos por certo que também seremos consolados pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Glória a Deus. Chegou também à igreja o presbítero Nicolas, que é meu genro, esposo da Bárbara, né? E confesso que tomar posse aqui desse microfone e pregar com um menino desse aqui na nave da igreja, o pastor Edson, que ali está, o presbítero Vinícius, realmente é de grande responsabilidade, porque aqui muito é dado, também muito será cobrado, né? E aqui, irmão, nós estamos diante de uma palavra mais do que oportuna, diante deste tema que a nós foi dado, né? Acerca do despertamento daquilo que outrora tínhamos, ou talvez alguns de nós estamos com alguns sentimentos ofuscados. Aqui neste início desse texto, nós lemos que aqui um certo fariseu convidou Jesus Cristo para ir à sua casa. Este convite foi feito por um religioso, um frequentador de uma sinagoga, porque nesta época quem eram os líderes da sinagoga, os líderes religiosos? Eram os saduceus e os fariseus. E obviamente, se nós começarmos a ler a Bíblia, você vai observar que muitas vezes nós ficamos atônitos, ficamos aqui perplexos, por muitas vezes saber
que alguns religiosos convidaram Jesus para entrar em sua casa. Se você pegar a sua Bíblia e abrir João 12:42, lá você vai ver que muitos dos príncipes dos sacerdotes, eles tinham e aceitavam o ministério messiânico de Jesus Cristo. Porém, eles não falavam publicamente para que eles não fossem expulsos da sinagoga. Com isso você já começa a ver, a entender que Cristo também chamou a atenção de muitos religiosos daquela época e muitos também se converteram a Cristo naquela época. Se você ver Lucas 13:31, se não me falha a memória, um dos saduceus avisou Jesus Cristo que Herodes queria matá-lo. Aí você começa a perceber realmente da grandiosidade da presença de Jesus em meio aos religiosos. E este saduceu que convidou Jesus para entrar na sua casa, ele convidou, obviamente, para compartilhar também um bom alimento. Até então, ele não convidou simplesmente porque ele viu realmente a grandiosidade divina, o Deus poderoso que tinha se usurpado da sua glória e tinha se encarnado para que naquele mundo, durante 3 anos, ministrasse bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes às pessoas. Por quê? Eles viam realmente somente um ministério em Jesus Cristo, o ministério profético. Via Jesus somente como profeta. Então você começa exatamente a entender o quanto que nós temos que fazer parte, integrantes daqueles que leem, daqueles que estudam e daqueles que buscam o ministério que transcende o nosso entendimento, que é o ministério messiânico de Jesus Cristo, que foi profeta, foi sacerdote, foi juiz e também foi rei. E naquela época, aqueles religiosos, eles não viam Jesus dessa maneira, porque eles viam realmente vários sinais que Jesus Cristo fazia, e o que eles diziam? Se esse não fosse verdadeiramente um profeta de Deus, esses sinais não seguiriam em sua vida. Então eles tinham realmente essa sede muito grande de levar homens importantes, profetas, para dentro das vossas casas. E aqui o texto diz que um saduceu convidou Jesus para ir à sua casa. E naquela época lá em Israel, tinha realmente, todas as vezes que se tinha um jantar de portas abertas, que era um convidado, um grande profeta, tudo isso na Palestina se dava de que maneira? Eles viam realmente um grande evento que acontecia naquela época. E as pessoas que eram convidadas, obviamente todas elas participavam diretamente à mesa do anfitrião. Então as pessoas mais importantes sentavam-se à mesa do anfitrião e ali compartilhavam a intimidade, a parte mais importante daquele banquete. Só que era um costume dos judeus que as portas não podiam ficar fechadas, então elas ficavam abertas. Então tinha aquele rito, aquela festa, todos eles sentados e as portas abertas. Então obviamente entrava-se muitas pessoas naquelas casas grandes, porque aqueles líderes religiosos, eles eram pessoas muito endinheiradas, pessoas ricas, e eles gostavam de fazer isso naquela época. Por quê? Para mostrar que algumas celebridades entravam em seus lares e aqueles menos favorecidos lá entravam e que eles tinham realmente uma particularidade. O que era essa particularidade? A soberba que vos era peculiar, quando as pessoas entravam e viam realmente que dentro daquela casa tinha um grande profeta. E o que eles faziam? É muito interessante que você saiba disso, porque era um costume deles que quando eles entravam nestas festas, como que eles se portavam nas mesas? Eles sentavam, tiravam as suas sandálias, esticavam os vossos pés, com a mão esquerda eles punham sobre a mesa e com a mão direita eles apoiavam a cabeça. De que maneira? Para ter toda a reverência possível e inimaginável na casa daquele que foi um anfitrião, ou seja, que eles foram convidados. Só que veja bem, quando é que eles começaram a fazer tudo isso, um texto muito
muito forte, é um texto fortíssimo isso daqui, mas muito forte, Lucas 7, 36, 37, 38 e 39, que relata exatamente a história de uma mulher que até então era a escória da sociedade, que não tinha a mínima chance de ser convidado para o banquete, porque muitos de nós, às vezes estamos na igreja, dentro da igreja, compartilhando no seio da igreja, do amor da igreja, da salvação que a igreja tem em Cristo, e muitos de nós não temos muitas vezes no nosso próprio coração o privilégio de acreditar e crer que nós somos convidados, independentemente dos nossos níveis sociais, independentemente da nossa beleza, independentemente da intelectualidade que tem que ser peculiar àqueles que acreditam que aqueles mais sábios, os mais conhecedores da Bíblia, são aqueles que vão ter um lugar muito mais diferenciado quando a igreja for arrebatada. E é engano seu, não é isso. Nós podemos decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, 37 e 39 no Novo, 27, 39 com 27, 66. Bíblia esse que é em grego, quer dizer Bíblia, um conjunto de livros, mas nós não precisamos nos preocupar em decorar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser decorada, a Bíblia foi feita para ser discernida espiritual, degustada espiritualmente, para que você, quando começa a ler um texto, você começa a extrair deste texto aquilo que Deus quer falar na sua alma, a necessidade da sua vida. E é exatamente isso que eu quero trazer à luz das Escrituras aos corações sedentos que aqui se encontram, a importância de ter realmente um despertamento no teu coração, um despertamento na sua vida. E eu quero abrir um parênteses para dar um título a essa mensagem que eu trouxe ao teu coração. Qual o título que eu quero dar? Aquele que muito é perdoado, muito tem a oferecer. Fale para o seu irmão aí, aquele que muito é perdoado, muito tem a oferecer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse nome é poderoso nos céus, poderoso na terra. Esse nome que faz com que nós não sejamos, que sejamos destruídos, abatidos, podemos ficar apáticos em meio às dificuldades que enfrentamos. Lá na nossa igreja tem uma irmã chamada Irmã Joana, que é uma irmã muito abençoada, uma voz, 84 anos ela tem, e uma voz tremenda, e ela sempre cita a igreja, Isaías 41:10, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Foi citada pela nossa amada missionária, e é tão lindo quando a gente escuta isso, e a gente lembra aqueles que nós amamos. Essa missionária, a nossa amada Irmã Joana, ela cita várias vezes, é uma pessoa de idade, você não se lembra que ela falou, mas eu fico tão feliz, porque se ela começar a falar, pregar, fazer tudo naquele culto, nós ficamos ali paradinhos, porque muitas coisas ela tem para nos oferecer. Quando Jó realmente escreveu no livro, disse o quê? Com idosos está a sabedoria, que são muitos anos de vida e entendimento, não é verdade? E nós temos que ter esse entendimento dado por Deus, para entender que este banquete que nós compartilhamos, de semelhante modo é muito parecido com esse banquete que foi oferecido a Jesus Cristo, foi oferecido a Jesus Cristo, preste bem atenção, foi oferecido a Jesus Cristo, ou seja, pela importância que ele tinha na sociedade. Hoje as pessoas muitas vezes querem pegar Jesus Cristo e ser sectaristas, pegar Jesus Cristo só para eles, ou seja, traz Jesus para a tua casa, aí você é muito abençoado pela presença de Jesus, e você se esquece que Cristo não é sectarista. O que é sectarista? Aquele que pensa que a salvação só está na sua casa, aquele que pensa que só ele tem realmente a participação plena, real e absoluta de um sacrifício inimaginável que foi feito na cruz do Calvário para a remissão dos pecados, mas não o pecado de uma família, o pecado de um homem, a família da humanidade, o pecado da humanidade. E nós estamos realmente, nunca nos esquecemos disso. E esse banquete foi feito ali estavam o que? As pessoas importantes. Imagine você sentado, estica seus pés aí, estica os teus pés aí, todos eles em evidência aí, todos eles. O que representavam os pés naquela época? Os pés, quando eram lavados, representavam o que? Exatamente a obra muito humilde, a obra realmente de destaque. As pessoas tinham de ter os seus pés lavados. Por isso que Jesus diz assim: se ele não lavasse os pés
pais dos seus discípulos, eles não teriam parte com ele. Então realmente, se você entender que a humildade, que tem que ser peculiar àqueles que querem ser honrados, tem que realmente ter o desejo de lavar os pés, porque essa tipificação é exatamente a comunhão plena, real e absoluta dentro da igreja. A igreja hoje parece que está cada vez mais capitalizada, cada vez mais com o coração inclinado para aquilo que o mundo mais oferece, que é o dinheiro, que é aquilo que nós mais queremos. Mas o que nós mais almejamos? Aquilo que muitas vezes no banquete nós buscamos, porque aquele que muito é perdoado, muito tem a oferecer. Eu não sei qual foi o tamanho do seu pecado, eu não sei qual foi o tamanho do teu problema, eu não sei as dificuldades que você já passou, mas tudo isso Deus já foi contigo. O que você tem a oferecer para Deus? O que você tem a oferecer nesta noite? E neste banquete que foi dado para Jesus, ali estavam todos eles banqueteando. Aquilo era o que? Era um costume deles, com os pés para fora da mesa. Então o que é o costume deles entre os judeus, com o braço debruçado assim, ó, em sinal de adoração, de devoção. Mas dentro dos seus corações nada mais tinha do que aquela ostentação de mostrar para aquela cidade, para aquele bairro, para aquelas pessoas, que dentro daquela casa tinha um grande profeta. Todos querem hoje em dia serem intitulados profetas. É uma coisa impressionante. Impressionante. Lá estavam eles, sentindo honrados. De repente, irmãos, quantas pessoas não passavam dentro daquela casa? Acreditem vocês, chegava dezenas, centenas e milhares de pessoas que entravam naquela casa, só para ver quem estava lá dentro. Quem estava lá dentro? O anfitrião, o saduceu, todo ostentando o poder que lhe era peculiar, por ser um grande religioso, olhando por todas as pessoas que passavam. Pessoas entravam, passavam desapercebidas. Nós às vezes achamos que na igreja estamos desapercebidos, que não somos vistos, que não somos lembrados. Naquela casa estava ali passando realmente pessoas, quando de repente entrou uma mulher com um vaso de alabastro na sua mão. Vaso de alabastro nada mais era do que um gesso muito branquíssimo. Esse gesso que era trazido de Damasco. E esses vasos eram muito conhecidos, porque uma vez que eles eram confeccionados, eles eram como se fosse um gesso bem fininho, branquíssimo. E esses vasos eram confeccionados de uma forma muito cara. Esses vasos eram trazidos de Damasco, de outra nação, onde tinha realmente os melhores porcelanas. Então que você começa já a observar que quando você está dentro de uma igreja, você às vezes passa desapercebido o valor de uma pessoa, o valor do que ela tem. Naquela festa ela chegou com esse vaso de alabastro, todos eles conheciam o valor daquele vaso e não se deram conta, porque não estava na mão de uma pessoa poderosa, não estava na mão de uma pessoa projetada de uma forma grandiosa na sociedade. Aquele vaso estava na mão de uma mulher que até então ninguém sabia quem era, e aquela mulher quando lá entrou com este vaso de alabastro caríssimo. Estes vasos eram confeccionados porque dentro destes vasos colocavam o que? Colocavam perfumes, aromas riquíssimos que eram trazidos da Sicília e também muitas vezes do Egito, onde até hoje tem uma tradição onde as melhores fragrâncias vêm do Egito, e eram colocados ungüentos preciosíssimos dentro desses vasos. Agora veja bem, guarde no teu coração: a quem muito é perdoado, muito tem a oferecer. Esta mulher chegou lá, passou desapercebida a sua presença, ninguém viu o que ela tinha nas mãos, irmãos. Isso é tão importante que seja lembrado, que muitas vezes nós trazemos tantas preciosidades em nós, na mão, no coração, no semblante, na mente, pode passar desapercebido pelo pastor, pelos obreiros, pelos músicos, mas não passa desapercebido por aquele realmente a qual você tem que entregar o teu louvor, a tua gratidão, a tua adoração. Hoje se adora pouco, se pede muito. Hoje se agradece menos ainda. Gratidão é uma palavra que a minha filha sempre me manda no WhatsApp, minha filha mais nova: pai, gratidão, pai, gratidão. O que é gratidão? É por aquilo que te dão.
Você é grato pelo que te dão. Gratidão é uma coisa que se tem pouco. Aquele homem anfitrião, ele não estava grato pela presença de Cristo. Ele estava grato pela ostentação que Cristo estava trazendo ao seu coração. A projeção na sociedade, a projeção na família. Aquela mulher passou desapercebida e todos os pés estavam para fora da mesa. Aquela mulher foi de encontro a Jesus Cristo, chegou por trás dele, pegou nem na hora. Se você buscar nos anais da história, você vai ver que esta mulher chegou com seus cabelos amarrados. Porque naquela época nenhuma judia andava com os cabelos soltos, porque era o que tipificava mulheres, que o texto diz que muito provavelmente esta mulher era Maria Madalena. Muito provavelmente ou foi em Jerusalém ou foi em Cafarnaum, não se dá para precisar qual foi a cidade. Por isso que o texto diz uma certa cidade, uma certa mulher pecadora. Por que uma certa mulher pecadora? Porque Maria Madalena era um nome que se dava às mulheres de uma seita chamada Madalenas, que eram mulheres meretrizes que viviam por conta de vender seu próprio corpo. E esta mulher, ela era uma Maria Madalena, ou seja, muito provavelmente uma meretriz, uma prostituta, que adentrou a casa daquele homem para simplesmente ver quem estava lá dentro. Agora, muitas pessoas entravam naquela casa para ver quem estava lá dentro. Muitas pessoas podem entrar para saber quem está pregando, quem está louvando, quem está chorando, quem está orando. Mas você tem que entender que esta mulher, quando lá entrou, aquela Maria Madalena, uma escória da sociedade, ela tinha uma particularidade que eu quero que você busque para a sua vida. Uma particularidade que faz com que muitas vezes nós nos envergonhamos da forma como adoramos a Jesus. Nós só pedimos, nós só queremos. Olha, Deus, se tu não me der, não venho mais. Olha, eu preciso, eu quero, eu necessito. E não é bem assim. Esta mulher realmente, ela teve realmente um encontro com Jesus Cristo. Muito provavelmente esta mulher é a mesma mulher que é relatada no mesmo livro de Lucas, que teve a sua libertação de 7 demônios, que foi liberta por Jesus Cristo. Muito provavelmente, não é fato, não se pode precisar que isso ocorreu, mas muito provavelmente esta mulher, ela teve anteriormente um encontro com Jesus Cristo e teve a sua vida liberta. Muito provavelmente, alguns podem estar aqui pela primeira vez, esperando talvez o movimento das águas, para que te desse um anjo aqui e dê aquilo que você tanto almeja, que é a libertação do teu problema. Mas existe realmente dentro de nós um desejo que arde da gratidão por aquilo que outrora éramos e hoje o que somos, libertos, salvos, propensos a subir para os céus a qualquer momento, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Mas temos que ser o que? Adoradores. O que diz a Bíblia? Que Deus busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso foi dito no capítulo 4 de João, por uma mulher que até então também era uma escória da sociedade, uma mulher que só ia buscar água ao meio-dia, porque não podia ir de manhã, porque de manhã só iam as mulheres de família, as mulheres que tinham o privilégio de viver em sociedade. Aí durante o sol muito ardente, estas mulheres que eram meretrizes, que eram prostitutas, elas iam ao meio-dia, porque somente nesse horário que elas podiam ir. E elas tiveram encontro com quem? Com Jesus Cristo. Uma mulher, encontro com Jesus. Qual foi o título que ela deu a Jesus? Profeta. Sabe por que ela deu o título de Jesus a profeta? Porque Jesus esmiuçou a sua vida. Irmãos, sabe o que mais esmiuça a sua vida? É você ter sede da palavra de Deus, sede de conhecer cada vez mais, seguir e prosseguir em conhecer cada vez mais o Senhor. Ela deu um título a Jesus de profeta, porque ele esmiuçou a sua vida. Esta mulher, segundo o que eu entendo, foi uma das maiores alegrias que ela teve,
Uma das maiores alegrias que um ser humano tem hoje é de ter a sua vida esmiuçada por um profeta. E mal sabe ela que muitas vezes a profecia não é verídica, muitas vezes impulsionada pela emoção, muitas vezes trazida não à razão, mas à irracionalidade de um homem que quer para ele ostentar. E este Jesus que esmiuçou a vida daquela mulher, e ela disse a ele: bem sei que tu és um profeta, porque se tu não fosse profeta, não me diria desta maneira. E Jesus, dentro da casa do saduceu, daquele extremamente religioso, entrou uma mulher, que eu não consigo precisar qual é a Maria Madalena que lá entrou, porque Jesus Cristo havia libertado muitas Marias Madalenas, porque Madalena quer dizer exatamente uma seguidora, uma mulher que vendia os seus corpos, que essas eram chamadas as Madalenas, as prostitutas. E ela adentrou esta casa. Quando ela adentrou esta casa, o que ela chegou? Com o seu cabelo amarrado, com aquilo que ela tinha de mais precioso nas suas mãos. Você faz ideia como que pode esta mulher, sendo uma ex-meretriz, muito provavelmente ela já tinha a sua vida transformada. Sabe por quê? Aquele que tem a vida transformada nunca deixa de adorar. Aquele que tem a vida transformada nunca deixa de celebrar. Aquele que tem a vida transformada, ele nunca deixa de trazer ao altar do Senhor uma verdadeira oferta, uma oferta oriunda de um coração sincero, um coração amoroso. Aquela mulher simplesmente, ela chegou, se sentou aos pés de Jesus Cristo, e ela fez algo, meu irmão, que trouxe um escândalo muito grande dentro daquela casa. Ela soltou os seus cabelos. Sabe o que significa isso? É você exteriorizar aquilo que está escondido diante de Deus. Ela soltou os seus cabelos dentro de uma casa onde ela não havia sido convidada. Ela não era uma convidada especial, ela não era uma convidada ilustre. Ela adentrou esta casa porque, segundo o costume daquela época, as portas ficavam abertas e todos eles podiam entrar. Ela entrou, foi até os pés de Jesus, soltou os seus cabelos, e antes dela ungir os pés de Jesus com unguento, foi derramada aos pés de Jesus Cristo uma catarata de lágrimas oriunda de um coração e de uns olhos que não paravam de chorar pela gratidão de estar dentro de uma casa onde ela pôde compartilhar a presença de Cristo. Isso é algo que você tem que trazer. Você está hoje mais privilegiado que muitas pessoas dentro de uma casa onde Cristo se faz presente na pessoa bendita do Espírito Santo. E esta mulher, o que ela fez? Ela se ajoelhou e começou a chorar amargamente. Ela não tirou os seus cabelos para fora para mostrar nada para ninguém, nem que ela era uma meretriz transformada, uma meretriz convicta da salvação em Cristo, mas ela tirou o cabelo pela necessidade daquilo que ela estava por fazer, pegar aquele unguento preciosíssimo, porque naquela época eles faziam do alabastro. O alabastro era um vaso um pouco mais comprido. E o que eles faziam? Quando eles realmente queriam derramar de uma forma muito grande, eles quebravam a ponta, eles quebravam para que aquele unguento saísse uma quantidade muito maior, para que os pés fossem lavados. E foi exatamente isso que esta mulher fez. Ela quebrou aquele vaso, despejou aquele unguento dos pés de Jesus Cristo e começou a fazer o quê? Enxugar com os teus próprios cabelos. Você sabe o que significa isso? Se o cabelo tipificava a pecabilidade daquela mulher, por ela ser uma Madalena, por ela ser uma prostituta, o mesmo cabelo que tipificava o pecado foi o mesmo cabelo que secou os pés de Jesus, para que todos lá soubessem o tamanho da gratidão que aquela mulher tinha de ter sido liberta de todo o seu pecado por um Deus chamado Jesus Cristo. Toda a libertação que ela teve. Irmãos, existem alguns conceitos que eu amo quando eu estou pregando, que eu sempre gosto de me lembrar. Dentro da igreja, muitos entram
muitos saem, muitos permanecem e muitos agradecem. Quando esta mulher entrou, tipifica esta casa como uma igreja. Ela entrou porque muito lhe foi perdoado, por isso ela tinha muito a oferecer. A maior oferta que ela teve, que ela deu, não foi um vaso de gesso caríssimo, branquíssimo, como se fosse um mármore, muito liso, dentro dele um enguento precioso. O que ela mais ofereceu ao Senhor foi a gratidão de tudo aquilo que Ele fez por ela. Veja bem, você agradece ao Senhor. Existem palavras que vai para a tua vida para te abençoar. Existem palavras que, se você não vigiar e deixar entrar no teu coração, entra como uma faca a tua alma e dificilmente você vai se lembrar. Você vai se lembrar daquele que te salvou, daquele que te ajudou. Aquele homem que estava dentro daquela casa, aquele anfitrião, que pode ser eu, pastor, pode ser qualquer pastor, porque as pessoas dentro da igreja esquecem o conceito da salvação plena, real e absoluta, com a salvação messiânica, ou seja, aquele que foi escolhido por Deus para fazer uma obra redentora para nós. Dentro daquela casa tinha aquele homem. O que aquele homem espirituou em seu coração? Se este homem fosse realmente um profeta, olha que coisa interessante, faça um paralelo com João capítulo 4. O que esse homem disse? Ele disse: se este homem fosse literalmente um profeta, primeiro, ele não aceitaria que uma prostituta tocasse nele. Irmãos, isso é mais forte do que você possa imaginar. O próprio anfitrião, o próprio homem que chamou Deus para entrar na sua casa, até então ele não sabia disso, mas tinha como profeta, e sabia de todas as maravilhas que aquele homem tinha feito. Ele disse o que, presbítero Bruno? Disse: olha, se este homem, apontando o dedo para Jesus, se ele fosse verdadeiramente um profeta, ele não havia permitido que esta mulher tocasse nele. Por quê? Naquela época, os profetas não aceitavam que nenhum pecador os tocasse, porque eles acreditavam que as profecias podiam cair por terra. Aí eu te pergunto, o que tem mais hoje? Homens intocáveis, amantes de si mesmo, avarentos, porque isto está na Bíblia, isso está acontecendo. E naquela casa, aquele homem começou exatamente a exteriorizar o mais declínio espiritual de um homem, quando ele começa a julgar, a fazer com que o próprio Deus queira ser acuado pela sua incredulidade, pela tua maldade, pela tua falta de amor, pela sua insensibilidade. E neste texto vai nos mostrar que esta mulher, ela adentrou uma casa, independentemente das aflições, das angústias que ela tinha, mas grata pela libertação que este homem, este profeta, Jesus Cristo, havia dado a ela. E nós, aqui, sedentos por adorar. Irmãos, eu gostaria de pregar até meia-noite aqui, mas eu quero ouvir novamente aquele cântico enquanto vamos, enquanto pode ser, pastor, para nós entendermos o quanto nós temos que adorar a este Deus, adorá-lo na beleza da tua santidade, adorá-lo porque este Deus morreu na cruz do Calvário para a redenção da tua alma, da tua vida. Este Deus que veio realmente dentro da casa de um pecador, porque Cristo, ele adentrava, ele foi para o... Pode pegar, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Para quem não sabe, essa é a minha filha mais velha, Bárbara. Eu sou apaixonado por ela, sou apaixonado pela Jaque. Eu sei que elas não são ciumentas, sou apaixonado por todos vocês. Amo vocês demais. O meu querido genro ali que ali está, né? Um pouco narigudinho, mas é muito lindo esse menino. Aleluia. E esse Jesus Cristo, irmãos, quando ele estava lá naquela casa, você já imaginou quantas pessoas ali entraram? Quantas pessoas adorou Jesus? Quantas? Uma mulher somente. Quantos nós estamos aqui? Eu só quero que você se lembre um motivo para adorar Jesus Cristo. Eu quero que você se lembre que, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo,
Despertai o dom que há em vós. O dom de adoração. Adore a Jesus em espírito e em verdade. Você vai ver que Ele tem muito mais para te oferecer do que você tem pedido. Esta mulher foi para adorar, irmão Jair. Ela foi para pedir. Ela tirou os seus cabelos para fora. Não se importou se as pessoas dizem, é uma prostituta, é uma escória da sociedade. Ela foi de joelhos, chorando. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, traz consigo o quê? Os seus molhos, a alegria. Ela foi gemendo, chorando, ela tinha certeza da alegria que ela levaria. Vamos colocar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. A saudade da minha esposa é muito grande, irmãos. Mas a alegria que eu tenho no meu coração de saber que foi o Senhor Jesus que me recolheu. E um dia me recolherá também. Aleluia. Os meus maiores sonhos. Feche os seus olhos, adora Jesus. Desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar. Glória a Deus. Que o dinheiro não pode comprar. Ela queria dinheiro, não, ela queria a bênção de Jesus. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja alguém vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Adora Jesus, adore. Feche os teus olhos, adora Jesus. Você está se encontrando com Jesus. A igreja será tão lindo, aleluia. Aleluia. Em nosso Ela vai receber de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja alguém vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Ei, irmão, tira ele do coração. Arranca o seu cabelo, adora Jesus. Desperte o nome em você. Desperte. Porque a palavra nesta noite que é de liberdade, amém? Desperte. Ei, você que dorme, desperte. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Levanta o seu nome, Senhor. Esse é o momento mais aguardado pela igreja. Só que enquanto ele não vem, Deus nós poderoso. queremos o verdadeiro avivamento. Eu faço parte dessa geração. Se você faz parte, levante sua mão e diga: somos a geração que espera a sua
Deus poderoso. Talvez você entrou por estas portas, guardou muitas coisas preciosas na tua vida. Talvez nesse momento você entrou aqui porque você perdeu o que mais precioso você tinha. Talvez um vaso, talvez um precioso azeite você perdeu. Mas hoje estou te oferecendo, a igreja está te oferecendo algo muito mais precioso do que um vaso, muito mais precioso do que um unguento. É Jesus Cristo, para que você o aceite, para que você se reconcilie caso esteja afastado. Você vai ver quantas coisas Deus tem para fazer por você. Ele não vai se lembrar do teu pecado, do teu estado. Ele vai te dar uma roupa nova, um anel no seu dedo, sandálias novas para te ficar uma nova caminhada. Tem alguém nesta noite para aceitar Jesus, para se reconciliar com Jesus? Venha para cá. Aí está o pastor da igreja, pastor Edson, estará orando pela sua vida. Quantos de nós já não estamos abatidos em meio a tantas aflições, angústias? Talvez você fale: Jesus, eu preciso de um renovo, eu preciso entrar nesse banquete, eu não quero ser visto por ninguém, mas somente pelo Senhor. Aonde está essa vida? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ouvir esse humilde servo de Deus, que está com seus filhos colados por conta das lágrimas. Mas eu tenho sentido uma alegria muito grande no meu coração, maior do que vocês possam imaginar. Se convidado, eu vou mais uma vez, para gritar que aqui eu volto. Uma salva de palmas para Jesus.